Desastres naturais, mudanças climáticas, superpopulação, grandes problemas que necessitam de soluções ainda maiores. É uma nova era para a engenharia. Podemos encontrar uma solução para qualquer desafio. Em Houston, um local ameaçado por furacões e pelo calor, uma cúpula do tamanho da cidade protegeria milhões de pessoas. Isso é engenharia extrema. Engenharia extrema. Bom dia, Houston. O furacão Sonia ainda está castigando os subúrbios da cidade. Calculamos que ele vai se tornar um furacão de categoria 2, com ventos de 160 km por hora e índice pluviométrico de até 200 milímetros. Mas, se você estiver dentro da cúpula, pode ficar tranquilo. Será mais um lindo dia com a temperatura regulada em 22 graus e apenas 10% de umidade relativa do ar. Anos atrás, dias de hoje. Houston, no Texas. A quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos está em perigo. Houston sempre foi vulnerável a furacões. Desde a grande tempestade de 1900, a pior na história dos Estados Unidos, que matou 8.000 pessoas, até o furacão Ike, que em 2008 causou 10 bilhões de dólares em prejuízos e forçou o fechamento do centro da cidade por quase uma semana. Mas o problema não são apenas os furacões. O calor escaldante e a umidade do ar também oprimem essa grande cidade. Em quase 100 dias do ano, a temperatura ultrapassa os 32 graus. E numa cidade com tanta umidade, a sensação de calor é maior ainda. Os aparelhos de ar-condicionado são um alívio, mas tem seu custo. O crescente uso de energia elétrica dos habitantes de Houston pôs a cidade à frente de Los Angeles na disputa pelo primeiro lugar na emissão de gases do efeito estufa. Um mérito questionável. E os problemas estão apenas piorando. Obrigada a gastar uma fortuna numa batalha perdida contra a natureza e com gastos em energia aumentando sem controle, Houston está num caminho de encontro a forças ambientais destruidoras que ameaçam tornar a cidade inabitável. Por essa razão, algumas pessoas acreditam que a única maneira de salvar Houston é isolá-la totalmente. O plano é colocar a cidade inteira sob uma cúpula gigantesca, com 450 metros de altura, 1.600 metros de diâmetro. Uma base de 5 quilômetros de extensão circundando os escritórios, residências e parques do centro de Houston, onde milhões de pessoas vivem, trabalham e frequentam anualmente. Um sonho audacioso, que necessitará de uma obra de engenharia numa escala jamais vista. Bilhões de dólares. Centenas de milhares de toneladas de aço. Materiais avançados, transparentes e extremamente finos. Mas ainda assim robustos o bastante para suportar a força de furacões. E acima de tudo, métodos de construção inovadores para criar a maior megaestrutura do mundo, que será construída com segurança sobre milhões de pessoas, causando o mínimo de transtornos. Não é tão impossível quanto parece. Existe um precedente. Na Cornualha, na Inglaterra, uma série de cúpulas gigantes, chamadas de biomas, abrigam o maior jardim de clima controlado do mundo. É o Projeto Éden. Mas apesar do nome, esse famoso local já foi bem diferente de um paraíso.
Essa era uma antiga mina de caulim. Durante mais de 100 anos, ele foi extraído daqui, criando essa enorme cratera. Mas então ele começou a se esgotar. O projeto foi idealizado pelo produtor musical Tim Smith. Seu sonho era transformar a antiga mina a céu aberto em um deslumbrante mostruário de espécies botânicas que representassem os diversos climas do planeta. Mas a construção de um ambiente fechado para inúmeras plantas tropicais e mediterrâneas em meio ao clima temperado da Cornualha levaria o conceito de estufa ao extremo. A construção de uma estufa retangular tradicional não seria eficiente. Desperdiçaria materiais, espaço e energia. Um fator inaceitável dentro do conceito ecologicamente correto do Projeto Éden. Assim, os construtores tiveram de encontrar outra solução. Eles queriam colocar em exposição uma grande variedade de plantas, então tentaram encontrar a melhor maneira de fazer isso na área dessa antiga mina. Uma solução melhor foi dada pelo arquiteto Sir Nicholas Grimshaw, que sugeriu um projeto baseado nos estudos do gênio excêntrico e visionário Buckminster Fuller. Buckminster Fuller foi um arquiteto, um engenheiro, um inventor. Ele passou a maior parte da vida tentando esclarecer as pessoas sobre o potencial de projetos conscientes para reconstruir o nosso mundo de forma a oferecer uma qualidade de vida melhor para a humanidade. Ele conhecia um pouco de tudo. Ele tinha conhecimentos intuitivos de ciência, matemática e física. Mesmo que não tenha estudado para ser um matemático, arquiteto ou engenheiro, isso era parte dele. A visão multidisciplinar de Fuller o ajudou a projetar uma estrutura que combinasse beleza e eficiência de uma maneira inovadora. Ele analisou diversos projetos e ideias diferentes e se deparou com uma pergunta muito simples. Qual é a maneira mais eficiente de se construir um recinto fechado com a menor quantidade de materiais e trazer o maior número de benefícios? Ele encontrou a solução: uma cúpula. Por ser a seção de uma esfera, a cúpula é um formato extremamente eficiente para grandes áreas. Se precisarmos envolver o maior volume com uma menor superfície possível, uma esfera será a forma geométrica mais eficiente. Para envolver o mesmo volume usando um formato cúbico, precisaríamos de mais material do que seria necessário usando uma forma esférica. Mas construir cúpulas é complicado. As cúpulas clássicas, como a cúpula de Brunelleschi em Florença, são muito mais espessas na base do que no topo. Uma cúpula equivalente sobre Houston teria uma base tão grande que seria impossível construí-la. Fuller queria mudar as cúpulas, renová-las e levá-las para as massas. Em 1954, ele patenteou uma ideia que considerava ser capaz de despertar uma nova visão sobre a arquitetura. Ele a chamou de cúpula geodésica. Ela soluciona os maiores problemas das cúpulas clássicas. Cúpulas geodésicas podem ter qualquer dimensão. Elas são leves, muito resistentes e podem ser construídas com o uso de apenas algumas formas. Em 1965, Fuller anunciou a ideia mais ambiciosa e, segundo alguns, a mais extravagante de sua carreira. Uma gigantesca cúpula geodésica que cobriria o centro de Manhattan. A ideia de Fuller foi considerada digna de ficção científica. Quando ele propôs construir uma cúpula sobre Manhattan, ele nunca pensou que isso seria feito até o fim da década, se é que aconteceria. Ele quis nos surpreender, abrir nossos olhos para novas possibilidades. Atualmente, a construção de uma cúpula do tamanho de uma cidade talvez seja finalmente possível. E para algumas cidades, ela pode ser necessária para evitar desastres. Existem grandes tempestades que se formam e destroem grande parte da cidade, destroem toda a infraestrutura e também acabam com a rede elétrica. A cidade fica paralisada. A cúpula de Houston será baseada nos princípios do Projeto Éden, utilizando muitos dos mesmos conceitos, mas em uma escala infinitamente maior.
91 vezes maior do que a estrutura britânica. A construção dessa cúpula será um empreendimento gigantesco. E sim, custará muito caro. Mas se considerarmos a vida útil dessa cúpula, o que ela poderá fazer pela cidade e a energia gerada tanto em energia quanto na proteção de cada residência, vai ser um bom investimento. Uma cúpula sobre Houston